que são os desafios ou quais foram os desafios até acertar essa engrenagem? E eu estava buscando então alguma coisa que fosse completamente diferente daquilo que eu vivia. Fala, gente, estou aqui com o Rafael Cândido. Rafael, que é da cidade de Cascavel, empreendedor, atua no segmento da energia sustentável. E Rafael, eu estou aqui te convidando para fazer esse primeiro podcast oficial do Vendedor de Verdade, né, do canal Venda de Verdade, porque uma das coisas que mais me incomoda, que mais me frustra como profissional, como consultoria, como treinamentos, é ver que hoje a gente tem vivido aí num mundo onde existem inúmeras fórmulas mágicas, inúmeras receitas de bolo, coisas que vão fazer você dobrar teu faturamento em poucos dias. E a gente sabe que na prática não é bem assim que funciona, né? E o motivo dessa nossa conversa é para falar um pouco sobre isso, né? Você já empreende há algum tempo, eu queria que você contasse um pouco da sua história, um pouco da história da Master, o que te fez entrar nesse mundo, né? Afinal, você estava muito bem na empresa que você atuava antes de fazer tudo isso. Então, conta pra gente aí um pouco dessa história. Bacana, Marco, bacana. Cara, uma satisfação enorme, uma alegria recebê-lo aqui. E aí honrado, né, pelo fato de ter sido o primeiro a ser convidado para este tão importante bate-papo, né? Enfim, Master Solar é pioneira no mercado de energias renováveis, né? Nós iniciamos a nossa trajetória com energias renováveis lá em 2012, quando o mercado ainda, de fato, né, não existia Era no embrião. Brasil, era embrião, né? Então, assim, mas eu sempre fui muito de inovar, de buscar coisas novas, né? Atuava até então no mercado completamente diferente, que era o mercado de confecções. Eu era gerente nacional de vendas de uma empresa que atuava a nível Brasil, né? Mas estava insatisfeito com aquilo, né? Enfim, não é, a gente chega em algumas situações que não é só dinheiro, precisa ter qualidade de vida, precisa ter satisfação naquilo que faz, enfim, precisa ter algo a mais para que realmente a gente possa continuar, né? E eu estava buscando então alguma coisa que fosse completamente diferente daquilo que eu vivia, daquilo que eu estava vivendo até então. E aí, a convite de um amigo, enfim, fui conhecer as energias renováveis. Esse amigo na época morava fora do Brasil, na Espanha, já trabalhava com energias renováveis, mais precisamente com fotovoltaico. Enfim, e eu fui lá conhecer e gostei do que vi, né? E retornando ao Brasil, falei, é isso que a gente vai trabalhar aqui, é isso que a gente vai empreender, né? Enfim, e aí começamos. O começo não é algo muito fácil, né? Não é trivial. Mas enfim, vencidos aí os primeiros desafios, nós conseguimos de fato colocar a Master Solar para rodar, né, como a primeira empresa no Paraná a trabalhar com projetos de geração solar fotovoltaica. E como que era, né? Porque isso é uma coisa que, enfim, provoca bastante você parar para pensar em você começar a atuar num segmento que é extremamente diferente daquilo que a gente estava acostumado a ver. Vamos pensar que falar de energia solar, energia renovável lá em 2012, era, se ainda hoje para alguns ainda é loucura, imagina o que era lá atrás, né? Quais foram os principais desafios que você enfrentou assim, para começar a colocar isso no mercado, começar a fazer realmente o povo entender que poderia ser algo que ajudaria, que agregaria? Quais foram os problemas que você passou? Enfim, deve ter uma caralhada de história para contar aí. De fato, o começo, todo começo tem o seu grau de dificuldade. E você começar com algo que ninguém conhecia é mais complexo ainda, né? Mas assim, de fato, em alguns momentos eu fui chamado de louco. Você é louco? Não, esse negócio de energia, não, isso não funciona. Como é que a concessionária vai deixar você conectar uma geração de energia na rede dela, enfim, né? Então assim, esse primeiro momento foi um momento, eu digo primeiro momento, não foi só exatamente o primeiro mês ou o segundo mês, não, isso foram anos, né? Foi mais de catequizar, Michael. Foi mais de começar do início, né, mostrando o que era, quais eram as possibilidades, quais eram as vantagens de você investir, né, em algo que era novo para nós no Brasil, mas que no resto do mundo já vinha andando há algum tempo. Enfim, então foram assim, os primeiros 2 ou 3 anos, eu diria, foram realmente mais de catequizar mesmo.
de mostrar o que era a energia solar, as possibilidades que ela poderia trazer em economia, né? E é claro, num primeiro momento olhando para a economia, mas depois já começa a olhar pelo conforto que ela também estava proporcionando, e aí, claro, falar também de sustentabilidade, né? Que era algo que ainda era difícil, hoje a gente já encontra um pouco mais de facilidade, mas realmente esse primeiro momento foi um momento assim de catequizar mesmo, de ensinar o que era e enfim, como funcionava, né? Quais eram os benefícios, né, tangíveis num primeiro momento. E aí você foi empreender, quando você decidiu começar esse projeto, você não podia fazer isso sozinho. Não. E aí você convidou o Ailson, seu irmão, para fazer parte desse projeto. Isso. Na verdade, esse amigo que me apresentou as energias renováveis lá na Espanha, ele estava retornando para o Brasil, né? E aí, enfim, depois dessa apresentação, ele falou, olha, bacana, estou retornando para o Brasil e eu gostaria que você fosse o meu sócio lá. Então o amigo tá. E aí, realmente, ele de fato retornou ao Brasil, né? E aí nós começamos. Só que assim, olha, eu ia cuidar da área de vendas, ele era da área técnica de instalação de equipamento, mas subir em cima do telhado não era um negócio dele. E essa placa tem que ser instalada em cima do telhado, né? Ou ao solo, enfim, com usinas de solo. Mas aí eu falei, olha, bacana, eu tenho alguém que possa fazer, né, que entende disso, né, de telhados, enfim, e pode fazer essa parte da instalação. E aí convidei o Ailton, meu irmão, que, enfim, na época eu morava em Curitiba ainda, tinha uma construtora de obras, enfim, então já conhecia muito bem o que é um telhado. E aí, enfim, aceitou o convite, o desafio, porque eu fiz um desafio para ele, né, porque era algo novo. Sim, né? Sim, mas ele aceitou o desafio e nós iniciamos o trabalho. E aí começamos a empreender entre família, né? Vamos pensar assim, o que são os desafios, ou quais foram os desafios até acertar essa engrenagem? Eu acho que isso não se acerta. Acho que em 10 anos a gente está acertando ainda, né? Acerta-se todo dia, na verdade. Acerta-se todo dia, né? Esse realmente, assim, é um dos grandes desafios que nós enfrentamos, né? Enfim, de fazer com que as coisas de fato funcionassem, né? E assim, da porta para dentro da empresa é uma coisa, da porta para fora é outra. Então lá fora a gente se atracava no tapa, dentro da empresa, né? Enfim, é todo irmão, tal, mas dentro da empresa as coisas precisam de fato ser profissionais. Sim. Né? E assim, eu fui muito feliz porque eu consegui de fato fazer com que isso realmente funcionasse. Né? Então, e até hoje, né? Hoje eu tenho esse sócio que apresentou o negócio. Ficou conosco 5 anos aproximados, entre 4 e 5 anos, e aí depois ele alçou outros voos aí, né, no mercado. Mas nós permanecemos, enfim, é uma empresa familiar, né, mas a gente sabe trabalhar isso direitinho, né, o que é empresa, o que é família e já acertou. Eu até sou criticado em casa por conta disso. Pô, mas você não conta nada do que acontece na empresa, não. O que acontece na empresa é da empresa. Aqui é outra coisa. Não dá pra. Se for misturado aí é complicado. Bagunça. Então vamos pensar assim, né? 10 anos de mercado 2022, que é o ano aí que está em franca expansão. Master Solar como sendo a primeira do estado do Paraná a instalar um sistema fotovoltaico aqui. E de repente a gente passa aí por um momento do mercado que tem uma baralhada de concorrência, como claro, todos os negócios têm, independente de mercado, mas acho que o de vocês é um dos mercados que está mais evidente isso, né? E aí, como é que são os desafios para se manter ali à frente desse mercado e conseguir aproveitar esse ser primeiro dentro do negócio? Eu acho que assim, como eu disse, né, cada momento tem um desafio diferente para ser enfrentado, para ser superado, na verdade. Né? E o pioneirismo nos dá uma vantagem fantástica com relação a todos os outros. Mesmo aquele que começou, enfim, eu comecei a perceber alguma concorrência no mercado depois de 3 anos que a gente já estava no mercado. Então, assim, hoje a Master completou agora, no mês de junho passado, 10 anos. O meu concorrente mais antigo de mercado completou 7, talvez. Né? É claro que nesse período todo a gente evoluiu e evoluiu muito.
né? A gente conseguiu realmente dar passos largos aí nesse mercado e evoluímos bastante. E eu costumo enxergar essa questão da concorrência hoje da seguinte forma. Eu vivi os dois momentos. Sim. Eu vivi o momento que era eu sozinho falando desse negócio que ninguém conhecia, né? Era uma dificuldade falar de algo que ninguém conhece e você sozinho falando daquilo. Então era realmente um momento ímpar ali, tinha um grau de dificuldade isso. Hoje, quando eu chego em um cliente, ou quando a nossa equipe comercial chega em um cliente para apresentar um projeto de geração de energia solar fotovoltaica, muitas vezes o cliente abre a gaveta lá e tira 10 pastas de concorrentes que já foram lá apresentar. Então, assim, eu enxergo isso da seguinte forma. Pô, quando eu estava sozinho, era uma dificuldade. Então eu tinha que catequizar, como eu disse, né? Ensinar o beabá do negócio. E usar isso. Hoje já não é mais necessário fazer isso. Hoje, enfim, as mídias estão mostrando energia solar aí toda hora, né? As linhas de crédito que lá nós não tínhamos, hoje tem cooperativa de crédito, tem banco, tem esse pessoal todo batendo na nossa porta lá, olha, eu tenho dinheiro para emprestar para isso, né? Vamos fazer acontecer. Então, assim, hoje a gente chega num cliente ou num prospect ou num lead para fazer um trabalho de apresentação, ele já conhece muito do negócio. Na época que nós começamos, Michael, era interessante. Você ia lá no Google e dava energia solar fotovoltaica. Energia solar fotovoltaica não tinha nada. Você tinha que digitar solar energy para chegar perto de alguma coisa. Hoje, o problema é exatamente o filtro. Sim. Porque hoje tem... Você dá uma energia solar no Google, você vai ficar perdido se não souber filtrar. Então a dificuldade hoje é filtrar o que de fato, daquilo que está sendo mostrado, o que de fato condiz com a realidade, o que de fato é verdade daquilo que está escrito ali, né, do que está sendo mostrado, enfim, não só escrito, vídeos aos montes, né, a gente sabe aí o que a gente encontra dando um Google hoje. Sim. Então, dificuldade hoje é filtrar. Então, quando a gente chega muitas vezes no cliente, e aí você percebe, né, que ele quer mostrar que ele conhece, que ele entende o negócio, mais do que né, você, e ele quer mostrar que sabe mais do que você, né? Então, a questão hoje é a gente mostrar daquilo que ele sabe, o que de fato é verdade, o que é mito, sim, né? E o que vale a pena ele acreditar que pode ser verdade. Então é muito mais fácil hoje, eu diria para você, hoje está muito mais tranquilo do que quando a gente começou. Do que já foi. E aí eu acho que moram alguns desafios, né? Fugindo um pouco até do contexto da solar, mas pensando como negócio, né? Porque a gente sabe, pensando nas taxas, nos números que o IBGE traz, de empresas que abrem o CNPJ no Brasil e empresas que fecham, a gente sabe que a grande maioria, em menos de 5 anos, já desistiu. Dentro do contexto do marketing, a gente tem a curva de adoção de produtos, que a gente acaba falando muito sobre isso, e a gente tem lá o primeiro grupo que acaba comprando qualquer tipo de produto, serviço, que é lançado no mercado, são os inovadores, né? Que são aqueles que de fato decidem, olha, isso parece ser bom, isso vai pegar, eu vou comprar porque é novidade, eu vou ter economia, então, e vamos para frente. Depois disso a gente começa a ter ali uma pequena maioria inicial que fala assim, os caras compraram, deu certo, não é tão ruim assim, eu vou pegar e vou comprar também. Só que aí existe uma lacuna, né? Existe aquela lacuna assim de que tem uma fatia desse público que fala assim, não, agora vamos fazer o seguinte, vamos esperar para ver se isso aí vai pegar, e se isso aí pegar a gente vai começar a usar também. E eu acredito que no mercado de vocês estão começando a viver isso agora, né? Porque essa lacuna, esse momento assim de vamos ver se isso funciona ou não funciona, se isso é mito, se isso é verdade, vocês passaram. Mas a pergunta não é sobre a solar e sim sobre, o Rafael pensou em desistir no meio disso tudo, cara? Teve aquele momento que falou assim, cara, eu vou abandonar esse troço, vou voltar a ser CLT, que eu imaginava que empreender era mais fácil. Olha, tiveram realmente momentos que foram difíceis. Eu costumo sempre citar um fato, tá, que aconteceu lá em começo de 2015, 2014, 2015, se eu não estou equivocado. O contador me chamou e falou, eu quero falar com você, foi no início do ano, dia 5 de janeiro. Quero falar contigo e com o teu financeiro. Falei, bacana. Marcou o dia, nós
9 horas da manhã nós estávamos lá, no outro dia. Dia 6 de janeiro estávamos lá. E aí, uma mesa assim, 3 cidadãos sentados, né, o contador do escritório de contabilidade, um fiscal e um outro que era ele falou lá, não me lembro exatamente. E aí o cara que era responsável pelo fiscal, a primeira pergunta, a gente chegou, sentamos, eu e o Bruno, meu filho, que era o responsável pela área de finanças. A primeira pergunta que ele fez para mim foi a seguinte: o que é que vocês estão fazendo com as notas fiscais? Eu, na hora, já me flagrei de qual era a intenção da pergunta, né? Pô, esses caras estão calçando nota, né? Ou não tá vendendo e não tá tirando nota. E aí eu, já me antenei em qual era a intenção, perguntei para ele: que nota? Ele: como que nota? Nota fiscal de venda? E aí eu: que venda? Aí eu vi que ele realmente... Como que venda, né? As vendas que vocês fazem, né? No dia a dia, enfim, todos os meses. Aí eu perguntei para ele: você sabe com o que eu trabalho? Ele: não sei. Falei: então, você já ouviu falar de energia solar fotovoltaica? Ele: não ouvi. Falei: então tá, vocês têm tempo, né? Eu vou explicar para vocês com o que nós trabalhamos lá na Master Solar. E aí, fui catequizar de novo, né? Mostrar para eles o que era. E aí eu brinquei com ele, né? Falei: olha, o bolso que só sai dinheiro e não entra, um dia seca, né? Um dia o negócio vai acabar. E eu falei: eu tenho para aguentar até março. Até março eu aguento. Isso era janeiro, 6 de janeiro. Eu tenho até março para aguentar. Se eu não aguento, se até março eu não fizer nenhum negócio, eu vou para a estatística. Disse para ele, né? Estatística? Eu falei: sim, a estatística do Sebrae, que diz que 70 e tantos por cento, não me lembro lá qual era o número, 78, 80% das empresas fecham no segundo ano. Eu falei: até março o meu bolso aguenta. Depois de março aí a gente vai ver o que acontece. De fato, então, assim, naquele momento realmente existia uma preocupação muito grande. Mas tem uns que costumam dizer que é sorte, eu costumo dizer que é Deus. Uns dizem que é coincidência, eu digo que é providência. Em março, no começo de março daquele ano, eu fechei o que foi o maior projeto de geração solar fotovoltaica no Paraná por 2 anos. Um projeto que está lá em Guarapuava hoje, uma clínica de nefrologia, de diálise, hemodiálise, que nós colocamos lá 240 placas de 250 watts. Um projeto de 61 kW, enfim. Ali nós tiramos o pé da lama, o pé da lama a primeira vez, né? Claro, tivemos outros momentos muito desafiadores depois disso, mas nem se comparou com esse de ter ficado um ano trabalhando todos os dias sem vender nada. Ele falou, depois voltando lá pro contador, daí ele falou: mas ninguém... Como é que uma empresa fica um ano aberta sem vender nada? Eu falei: pois é, nós conseguimos. E eu acho que isso aí é muito da realidade, né, do empreendedor, porque muitas vezes, eu sempre falo assim, que existem 2 tipos de negócio, né? Um deles é o negócio voltado para a esperança, então assim, e aí talvez lá no começo foi aquilo que vocês acabaram fazendo, mesmo sem saber disso, né? Assim, aqui na Europa já usa solar, isso é um negócio que é tendência mundial, sustentabilidade, vai pegar. E aí o Rafael decide trazer isso para o Brasil, na esperança de que de fato isso pudesse dar certo. Hoje já tem todo um contexto, porque realmente é um produto, é um serviço, enfim, que resolve o problema de uma infinidade de empresas. Só que tem muita gente que não consegue resistir esse um ano. Ou talvez não consegue encontrar uma maneira de tornar aquilo que no começo era assim uma esperança ali, em algo que faça com que realmente as pessoas entendam: olha, eu preciso disso. Eu acho que o que vocês fizeram muito bem, como você fala, o catequizar, né? O educar, que a gente fala muito, vocês educaram muito bem o público, o mercado, de que a solar é uma tendência, não só para ter economia de energia, não só para ter sustentabilidade, mas por uma infinidade de outras possibilidades. Com certeza. Uma coisa que, quando a gente teve a oportunidade de trabalhar junto com vocês lá na Master Solar, me chamou muito a atenção, isso já um pouco antes, e eu falava com o Vitor sobre isso há pouco tempo atrás, a questão de perceber
à disposição de vocês para o crescimento, à disposição de vocês, quanto gestão mesmo, quanto empreendedor, de ajudar a equipe, proporcionando coisa que muitas empresas desse segmento não proporcionam, e a gente sabe muito bem disso. Mas uma coisa que sempre me chamou muita atenção no Rafael, e lá na sua sala tem uma baralhada de crachazinho de treinamento pendurado, é que você investe muito em você e na tua equipe. E alguns dias atrás eu tive conversando numa palestra com o Caíto Maia, e eu fiz a mesma pergunta que eu vou fazer para você agora, eu fiz para ele aquele dia. Você esperou a empresa Master Solar crescer para começar a investir no Rafael, para começar a investir na equipe, ou você desde sempre investiu na equipe, no Rafael, para que a empresa pudesse ter esse crescimento? Bom, eu entendo assim, olha, eu abri a Master Solar porque eu enxerguei uma oportunidade, não era uma necessidade. Eu vi nesse negócio de geração de energia solar uma oportunidade quando ninguém ainda tinha enxergado isso no Paraná, né? Então assim, e claro, até na minha formação eu sempre busquei estar antenado com o que está acontecendo, né? Então assim, cursos, por exemplo, eu costumo brincar, né? Hoje eu não sou um orador, sim, né? Mas até gago eu era. Entendeu? Se você, eu conversando contigo aqui, só nós dois, era tranquilo, bacana. Se eu ficasse de pé na frente de duas pessoas e elas sentadas, pronto, já suava a mão, já começava a gaguejar, enfim. Então, eu sempre vi a necessidade de buscar aperfeiçoamento, aprimorar. Então assim, e aí vai fazer curso de oratória, vai fazer vai fazer 2, vai fazer 3, vai comprar livros e ler muitos livros. Então assim, eu sempre gostei de ler livros, revistas, o que caísse na minha frente eu estava lendo, né? Enfim, então assim, essa é uma característica minha, de sempre buscar informação. E aí, quando você forma uma equipe, como nós temos uma equipe comercial na Master, eu percebo que essa é uma necessidade, fazer com que a equipe também, porque assim, isso não é inerente, não é característico de todos. Sim, não é todo mundo que busca sozinho. Não é todo mundo que busca sozinho. Então assim, a empresa como oportunidade, né, de negócios, ela precisa estar preparada para o mercado que aí está. Não adianta você achar que vai acontecer sozinho, que vai cair do céu. Sim. Não vai. Então a gente precisa de fato fazer a nossa parte. Então nessa questão, eu sempre, como gestor comercial da Master, eu sempre busquei trazer o pessoal para estar preparados, né? Enfim, então é um treinamento, é um curso, é uma palestra, enfim, a gente sempre tem buscado colocar eles a par de tudo que são possibilidades de melhorar, de evoluir como ser humano, inclusive, né? Mas profissionalmente, claro, com certeza. Então assim, a gente sempre buscou investir na capacitação da nossa equipe. Eu até brinco com eles, né? Eu falo assim, hoje eu não quero mais que vocês saiam vender energia solar, isso já virou commodity. Tem pelo menos umas 50 em Cascavel vendendo energia solar. A gente precisa entregar algo a mais. E isso aí é uma coisa que, enfim, né? A gente se conheceu numa palestra, que você estava lá. Eu acho que antes daquilo a gente não tinha tido a oportunidade de contato, né? Não tenho lembrança. Eu não me lembro também. Depois daquela palestra, enfim, a gente começou a se aproximar, trocou algumas figuras. Um belo dia eu fui te vender um evento que eu estava fazendo aqui em Cascavel, e naquele evento você me emprestou um livro, né? Você lembra muito bem disso. E aí eu falei, cara, essa empresa precisa do trabalho do Maicon, porque eles acreditam em crescimento, em desenvolvimento. Eu falei assim, eu vou esperar o momento certo para devolver esse livro pro Rafael, né? E aí vocês... Aí já tinha uma estratégia. Aí já tinha uma estratégia, claro, né? E aí vocês foram lá, participaram da palestra, enfim, né? E a gente acabou ficando um tempo ali sem conversar. Um belo dia eu chego lá na Master Solar para te devolver o livro, e sem pretensão nenhuma, claro, né? Porque eu também queria ler o livro para te devolver, né? Senão você me trucava, eu ia passar vergonha, né? E aí você falou assim, olha, eu quero que você faça um trabalho com o Vitor, né? E depois da gente ter feito o trabalho com o Vitor, você falou assim, olha, eu quero que você faça um trabalho com a minha equipe.
Porque enquanto a gente tem, enfim, uma infinidade de possibilidades, treinamento online, palestra e tudo mais, você decidiu levar esse trabalho para dentro, e o que você percebe que talvez pode ter sido o crescimento da equipe, o crescimento do Vitor como profissional, assim? Por que levar o Maicon lá para poder auxiliar a Master Solar em ter esse desenvolvimento? Bom, primeiro, em função de tudo aquilo que eu já citei agora há pouco, né? Aham. Mas também, depois, por aquilo que eu percebi de possibilidade na palestra que você deu, numa das que eu participei, das palestras que eu participei, inclusive no dia, né? O Vitor estava do meu lado. Quando você terminou a palestra, eu falei para o Vitor: nós precisamos conversar com esse menino. Ele tem coisa interessante, né? Ele falou muita coisa interessante aí. E assim, eu até disse para ele assim: olha, de todos os que subiram lá, ele foi o que de fato mais impressionou, mais chamou a atenção, né? Por aquilo que ele disse. E muitas vezes não é só aquilo que você diz, mas é a forma como você... A congruência, A congruência, tá? Então, por conta, claro, disso e de outros detalhes, que a gente fez questão de trazer aí, né, o Maicon Giacomini para dentro da Master Solar. Primeiro, como você disse, com o Vitor, que eu queria prepará-lo para assumir uma posição de liderança dentro da empresa. E assim, e aí é uma outra questão, né? Não é simplesmente, na minha visão, não é simplesmente chegar pro cara e falar: ó, tá aí a equipe comercial, assume aí e vê o que você faz. Dá seus pulos. Dá seus pulos. Não é isso, né? A gente sabe que não é isso. Então, se quer realmente ter resultados, é prudente fazer a coisa da forma correta, né? Então, bacana, vamos trazer o Maicon para preparar o Vitor para assumir essa posição que eu quero que ele assuma a partir de determinado período. Você veio, fez o trabalho com ele, e aí assim, eu pedia feedbacks para ele. Sim. Como é que foi? Uhum. E daí? E é claro, além dos feedbacks, eu também observava qual era o desenvolvimento dele junto com o pessoal, ali na área de vendas, enfim. Depois de observado esses pontos, eu falei: bom, agora está na hora de trazer o Maicon para conhecer o resto da galera, né? O resto do time. E foi aí que nós te convidamos para fazer aquele trabalho que a gente, enfim, que você fez lá, e hoje todo mundo realmente é agradecido por a empresa ter investido nesse treinamento, né? Massa. Uma coisa que eu sempre gosto de destacar, e eu acho que isso aí é uma das coisas que tem muito empreendedor que não percebe isso, ou não vê isso, ou acredita que isso tem que ser ou acredita que isso precisa ser uma coisa meio natural. Eu me lembro que desde a primeira vez que eu vi o Vitor ao seu lado lá, e vocês sabem disso, né? Eu cheguei e falei isso para ele, inclusive. Falei assim: eu não via o filho do Rafael, porque ele nunca se posicionou como filho do Rafael, né? Ele sempre teve aquela gana, aquele mesmo super jovem de: eu quero ocupar minha posição aqui, eu quero mostrar quem eu sou, porque o Rafael é meu pai sim, mas eu não quero ser dentro da Master Solar o filho dele. E aí quando a gente começou a fazer o trabalho, eu acho que o posicionamento dele, a maneira dele conduzir, as coisas que de fato ele foi comprando, né? Que eu falo, eu entregava para ele uma estratégia, uma ferramenta, ele ia lá, executava, e aí ele já vinha me trazendo feedback, e quando eu não estava ali eu percebia que às vezes ele tinha dado uma desanimada, daqui a pouco ele já estava, enfim, mais disposto lá de novo. Mas o principal dessa história toda, a gente ter criado uma estratégia para ele fazer aquilo que ele precisa fazer. Um dos erros que eu percebo muito empreendedor cometendo, e foi o que você acabou de trazer, não é simplesmente falar assim: olha, você vai liderar o time, se você não me entregar tanto de resultado, você está fora. Porque isso acontece. Aí, como você mesmo disse, tem pessoas, tem profissionais que buscam. Eu sempre busquei. Eu sempre tive um olho na frente, porque aonde é que tem uma oportunidade na empresa que eu estou trabalhando para mim ter crescimento e para mim aumentar o meu faturamento. Claro. Mas tem gente que não é assim, e está tudo certo, não é natural de todos fazer isso. Mas uma das coisas que me chamou muito a atenção, quando a gente começou a desenvolver o trabalho, era porque ele queria ocupar essa posição, ele queria fazer diferente, mas ele não se sentia preparado para isso. E o legal foi que quando você falou assim: olha, você vai fazer, mas você que vai pagar. E ele foi lá, fez, ele teve o crescimento, ele está conduzindo a equipe muito bem, acho que os resultados estão aí. Aquele coraçãozão que ele tinha, que era grande demais, ele conseguiu não diminuir o tamanho do coração, mas ele é racional quando ele precisa ser racional, ele é mais amigo quando ele precisa ser mais amigo. E eu acho que isso tudo reflete muito de quem é o Rafael como empreendedor, daquilo que
o Rafael ensinou para ele indiretamente, não como empreendedor, mas sim como pai também, os valores. E eu vejo que a equipe de vocês está muito alinhada com isso, a Master está muito alinhada com isso. Eu tenho a convicção plena assim de que eu falava para os meninos ali fora antes, o que a gente precisa fazer de hoje para frente? Ter consistência. A estratégia foi criada, o processo está bem organizado, é ter consistência. E o que mais me marcou, e o dia que eu saí mais orgulhoso dentro da Master Solar, foi uma das últimas conversas que a gente teve. Porque a gente fez o trabalho com o Vitor, a gente fez o trabalho com a equipe, e aí a gente precisa fazer alguma coisa a mais, não precisa fazer alguma coisa a mais, e aquele foi o dia que eu falei assim, o cara está pronto. Porque aí a gente foi lá, a gente levou mais uma possível ideia de dar um andamento um pouco maior, né, descer um pouco mais, e ele falou assim, não. Ele falou assim, a gente tem ferramenta, a gente tem a estratégia, a gente recebeu o nosso... aquilo que a gente precisa fazer, agora a gente tem que fazer. Então agora é a hora da gente largar a mão de ficar o tempo inteiro, eu quero ajuda aqui, quero ajuda ali, e assumir a nossa responsabilidade. E eu entendo que... Por que eu estou trazendo isso? Isso é uma das coisas que falta para muito empreendedor. O cara sai de treinamento, o cara lê livro, o cara participa de uma caralhada de palestra, mas ele está sempre escorado numa muleta que aquele dia eu vi ele quebrando. Sim, que provavelmente em algum momento você teve que quebrar lá atrás, e que eu acho que é o ponto principal de qualquer negócio. Você só vai conseguir crescer, você só vai conseguir ter resultados, você só vai conseguir de fato fazer com que o negócio seja um negócio de sucesso. Sucesso é o que é para cada um, não é sobre faturamento, mas eu acho que é sobre você ver que as pessoas gostam de trabalhar do teu lado também. Isso só vai acontecer a partir do momento que cada um assumir a responsabilidade. E o intuito que eu tive quando eu decidi criar esse canal, criar esse podcast, né, o Venda de Verdade, é porque eu, como profissional da consultoria de treinamento, como falava ali no comecinho, o que mais me incomoda nessa vida é ver gente que começa a fazer treinamento 1, 2, 3, faz 50 treinamentos e acredita que sempre existe um algo a mais que ainda não foi descoberto, ou fica caindo nesse ponto do vigário de que existe uma fórmula mágica que vai resolver a vida do cara. E isso não existe. A gente sabe que isso não existe. Na vida do empreendedor isso é algo que é completamente irrisório. O cara que está disposto, o cara que quer ter crescimento, ele vai ter que ter disciplina, ele vai ter que ter consistência, e ele precisa entender que ele não vai sair para o mercado e vai falar assim, nossa, descobri a fórmula do sucesso e agora eu vou conseguir ter resultado. Então, Rafa, eu queria te agradecer imensamente por ter feito parte disso. A gente começou um bate-papo completamente informal aqui, eu tenho certeza que para quem é empreendedor, para quem está pensando em empreender, começar um negócio, para quem está talvez no momento de negócio e fala assim, poxa, será que vale a pena eu manter isso aqui ou será que eu jogo tudo para o alto de uma vez? Acho que se existe um propósito maior, se não é só por dinheiro, você tem que manter foco, você tem que ter disciplina, tem que ter consistência que o resultado vem. Então, obrigado, cara. Cara, é sempre uma alegria, uma satisfação a gente estar junto, conversando, porque assim, eu sempre aprendo, né? Eu nasci para aprender. E assim, eu tenho uma coisa muito clara, né? Que o investimento no conhecimento é um dos investimentos realmente que mais podem trazer resultado se você de fato colocar em prática, aplicar aquilo que você aprendeu, né? E aquele dia de fato, só pegando um ganchinho naquilo que você acabou de dizer a respeito da atitude do Vitor, aquele dia de fato eu saí da sala orgulhoso, cara. 2. Falei, pô, valeu a pena a gente, né, ter chegado junto, e assim, aquela forçada de barra que eu dei nele, não, você vai ter que tirar do bolso aí, você tem que... Porque assim, olha, o que eu percebo muitas vezes é que aquilo que vem muito fácil tende a não ser valorizado da forma como deveria, né? Então, e aí por isso que eu dei aquela forçada, enfim, e aí ele entendeu o momento, ele entendeu a necessidade de realmente investir na capacitação, né? E foi, enfim, e a coisa realmente, assim, eu percebi naquele momento ali que ele disse, não, agora vamos colocar em prática o que a gente já aprendeu. Depois a gente volta a conversar para ver outras possibilidades. Mas agora a gente tem que fazer funcionar aquilo que o Michael entregou para nós até agora. Então assim, eu saí orgulhoso da sala aquele dia e realmente tem feito um trabalho bacana. Tem, assim, nós precisamos evoluir todos os dias. Né? A evolução precisa ser constante.
mas nós estamos aí no mercado. A Master comemorou agora, né, no mês passado, os seus 10 anos de mercado. A gente realmente assim está muito feliz por isso tudo que vem acontecendo. O mercado agora, em função de alguns fatores, né, como novas leis que saíram aí, uma lei que saiu que foi a lei 14.300, que foi editada agora no dia 6 de janeiro, começou a valer no dia 7 de janeiro, que trouxe aí uma nova possibilidade nesse mercado. A gente está vendo assim, esse segundo semestre, olha, eu vou dizer para você uma coisa aqui, tá, para ficar registrado. Esse segundo semestre, desses 10 anos, esse segundo semestre eu tenho certeza absoluta, vai ser o melhor semestre da Master Solar nos últimos 10 anos. Me arrepia ouvir isso, vai cara. ser o melhor semestre dos últimos 10 anos, cara. E assim, energia solar, nós temos, representa hoje, né, falando de mercado, representa hoje menos de 2% do que é o mercado. Então, não se fez nada ainda. Tá só começando. Está só começando. Massa ter feito parte dessa história também. Pelo menos eu vou ser lembrado por uma galera e por um bom tempo. Foi uma satisfação enorme. Agradeço. Gente, ó, para você que gostou do conteúdo desse vídeo, desse podcast, enfim, continua seguindo o canal, compartilha esse link com outros empreendedores que talvez estão aí balançando. Será que eu continuo? Será que eu não continuo? Porque se você quer crescer, se você quer ter desenvolvimento, você precisa contar com pessoas que compartilham histórias de verdade, que são elas sim que vão fazer você ter crescimento e resultado. E se você quer parar de jogar dinheiro fora todos os meses, procure a equipe comercial da Master Solar e venha gerar sua própria energia elétrica. Boa, show. Gente, obrigado, um abraço e até os próximos vídeos. Sucesso a todos.